Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Morning no higari no heart boiled. It's the day the Q atsuize. Sora ni inazuma ka chase. Merattara the Q miteta nai. Yoru no highway hoshi wa kuro. Engine 2 さ完全無欠のパトローラーデカレンジャー針の血あるねEu estraguei tudo agora. Olá, como vai você? Olá, como é que você tá? Você que tá lavando a louça, você que tá desenhando, você que tá tentando dormir ouvindo esse podcast, ou fazendo qualquer coisa do tipo, ou fazendo Cooper, sei lá. Eu acho improvável porque meu público provavelmente não faz Cooper, não faz nenhuma atividade física. Você está ouvindo o podcast do Super Review Time, o Kapan Comenta, né? E eu sou o Kapan Katsuragi. Como é que vocês estão? Faz um tempinho que eu não faço um Kapan Comenta, né? Hoje eu queria que fosse bem relax mesmo, bem no improviso, né? Meu pai tá tossindo ali, a Zelda daqui a pouco vai aparecer aqui pra ficar dormindo do meu lado, vai ficar roncando, coisa mais linda do mundo. Ainda na quarentena, né? O que vocês têm feito da quarentena, hein? Vocês têm aprendido alguma coisa nova? Vocês têm procurado algum hobby novo, né? Eu fiquei doente 2 vezes. Aparentemente meu hobby novo é esse. Não. Eu fiquei com estado febril, né? Eu fiquei com estado gripal, na verdade. A gente suspeita que tenha sido o Chinavírus, mas nenhuma confirmação. Eu não tive sintomas como sentir falta de olfato ou falta de paladar. Eu não senti tanto. Eu senti da primeira vez, mas foi basicamente porque, assim, pra quem não sabe, o meu quarto ele tá quarentenado, né? Ele não tá com corona, embora tivesse um morcego morando lá dentro, mas o negócio é que tá com infiltração de água lá, né? E toda vez que chove fica gotejando, às vezes chovendo mesmo dentro de casa, fica escorrendo da caixa d'água. Então eu acabei me mudando pro quarto das visitas. Eu tô dormindo no quarto de hóspedes, trouxe o computador pra cá, trouxe os brinquedos que ficavam na mesa, coisas que eu uso, né? Papelaria, e eu trouxe umas revistas da Recreio, porque eu precisava fazer um vídeo. Assim, né? Eu vou chegar nos vídeos. E aí, o que aconteceu? O quarto ficou basicamente isolado, né? Ficou praticamente 2 meses, 3 meses sendo uma caverna, tecnicamente, porque tudo escuro lá, só umidade. E aí, em algum momento eu me toquei, não, as revistas, porque eu tenho umas caixas. Veja bem, eu tenho um armário, um guarda-roupa de madeira, que já deu cupim uma vez, e agora deu de novo, né? Mas a madeira é boa, então o cupim não comeu o guarda-roupa, ele só usou, ele comeu a parte de trás, que é compensado, né? É uma madeira mais balé, mas ele não chegou na frente, guarda-roupa, não chegou a pegar roupa, nem revista, nem nada. Mas ele usou dessa vez, da primeira vez não deu tempo, mas dessa vez ele usou como uma ponte para chegar nos posters que ficam do lado do guarda-roupa, que você vê nos vídeos. E aí eles comeram parte do pôster emoldurado dos Changeman. O meu quadro do Superman autografado pelo Guilherme Briggs tá estragadaço, meu Deus.
que pena desse quadro, velho. Era um quadro tão legal, o quadro do Superman, da edição número 0. Eu comprei a edição número 0 do Superman aqui no Brasil, dos novos 52, justamente para pegar esse pôster. E aí eu levei pro Guilherme Briggs assinar, eu tenho foto disso. Cara, foi um momento fantástico, assim, insano. Enfim. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. O meu quarto ficou nesse estado, né, fechado por meses, sem uso, tudo escuro, chovendo, acumulando umidade, mofo e um morcego. Ou que em outras ocasiões seria uma piada, mas não foi. Realmente aconteceu, tinha um morcego morando no meu banheiro. E aí, em algum momento eu me toquei, não, as revistas, porque, de novo, voltando para as revistas, eu tenho caixas de papelão dentro do guarda-roupa de madeira, com revistas dentro, um monte de gibi, um monte de quadrinho japonês, de livro. E aí eles estavam todos nessas caixas e eu salvei alguns que eu podia, que estavam em gaveta, alguns que estavam mais soltos, eu guardei no armário de aço, que é mais protegido de cupim. E os outros eu tirei pra fora, né? Uma das caixas caiu, o fundo estava totalmente úmido e eu desfiz logo. A outra tinha uns 2 ou 3 cupins dentro, mas como ele ficou muito tempo aqui fora, na sala, pegando sol e luz e movimento, eu acho que os cupins foram embora. Ainda estão com cheiro de mofo, mas um pouco mais leve, né? A minha amiga Peace, beijo Peace, ela me sugeriu que eu fizesse uma solução de água e vinagre, né? Enxeringasse, botasse para secar no sol. Eu não consegui fazer ainda porque dia de sol e dia que eu acordo cedo para fazer isso é complicado. É como você esperar um dia de eclipse, sabe? Mas vez ou outra, quando tem um sol bom, eu tô botando eles para fora para pegar um sol, né? Pelo menos diminuir o problema. E aí, a primeira vez que eu fiquei doente foi uma vez que eu tive que entrar no quarto. Eu não lembro exatamente por que eu entrei, mas eu entrei totalmente precavido, com camisa no rosto e tal. Eu não lembro exatamente por que eu entrei. Acho que foi para pegar um documento. Eu precisava. Foi para pegar um documento e aí eu passei uma semana mais ou menos com um estado febril, sem vontade de fazer nada, assim, de dar aquela morrinha, aquele cansaço, né? E aí eu não sei se foi só uma reação alérgica, porque eu tenho alergia à poeira, ou se foi corona que eu peguei de alguma forma, de alguma comida que veio de fora. A minha mãe também sentiu, pouco tempo depois, né, bem mais forte do que eu. Aí ela tomou a azitromicina, hidroxicloroquina, a arlequina, nem sei pronunciar o nome dos troços, e aí ela ficou melhor, né? Aí a gente tomou também por precaução e tal, a gente recebeu a receita e tomou. Dessa segunda vez eu não sei exatamente por que foi. Como eu tava com a dor atrás dos olhos e tá dando muito muriçoca aqui, é provável que tenha sido zika, dengue ou chikungunya. De qualquer forma eu tô vivo ainda. Pois é. Mas um dos hobbies que eu adquiri nessa quarentena foi luta livre. Wrestling, WWE. Eu já gostava de wrestling há algum tempo, mas eu nunca tive saco pra começar a acompanhar mesmo, né? Eu li artigos do Amer. Eu gostava muito de ler as histórias dele, de ouvir as histórias dele dos lutadores, porque é uma coisa fascinante demais, é uma coisa de proporções épicas, né? De proporções tipo Conan o Bárbaro, mas ao mesmo tempo é tão mundano que é tão surreal, sabe? É muito legal. É como aquelas histórias de bastidores do cinema que você nunca sabe se é real ou não, só que protagonizados por caras de 2 metros de altura com o braço da grossura do Texas.
esse tipo de coisa. Então, eu gostava muito de ouvir esse tipo de história, mas eu nunca tive saco pra assistir de fato e acompanhar a luta livre. Porque eu nunca tive conhecimento de onde passava, de como acompanhar as histórias, porque, assim, luta livre é uma história que percorre muitos anos, né? E toda semana tem um pouquinho daquela história avançada. Mas tá espirrando, não vou editar isso. Então, um pouquinho daquela história avançada e o lutador, todos os lutadores, os personagens, né, os personagens lutadores, o tempo que passa pra gente passa pra eles também em tempo real. E não só isso, mas o público é parte da história. Eles conseguem interagir. Muitas vezes o resultado de uma luta muda por causa da reação do público, ou um personagem simplesmente é esquecido por causa da reação do público. E eu acho isso sensacional, espetacular. É uma forma de narrativa que o público tem em tempo real, uma forma de mostrar o seu feedback, mostrar suas reações, seus pensamentos, suas emoções, sabe? Não quer dizer que muitas vezes a WWE ou qualquer outra federação tenha usado o mesmo tipo de técnica que a gente vai conversar hoje nas sitcoms, né? De ter tá tudo dando errado, não tô nem aí. Eu gravei isso tudo ontem, fiquei até as 4 da manhã gravando, mas eu tava morrendo de sono porque eu tinha tomado remédio para alergia. Apareceu umas manchas vermelhas nas minhas costas, tomei remédio para alergia, dormi de tarde, que é coisa que eu não faço, porque depois eu fico quebrado, eu tava morrendo de sono, eu tava falando nada com nada, ficou tudo embolado, por isso que eu tô gravando de novo. E de novo, nada está indo de acordo com o planejado, porque aqui é o Super Review Time, né? O único podcast patrocinado pela Lady Murphy. Então, prosseguindo, é um tipo de história fantástica. Eu comecei a gostar mais ainda quando vi um vídeo do Super Eye Patch Wolf, alguma coisa assim, que ele contava a experiência dele acompanhando o Undertaker, né? Que é um lutador da velha guarda que ficou tipo 30 anos, 30 ou talvez mais anos de carreira. E para esse cara, para muita gente, é o tipo de história que eles vêm acompanhando semanalmente desde que eles eram crianças, né? Então é uma coisa muito especial e é uma coisa que talvez muito dificilmente não vai ser feita de novo no futuro. Isso é muito sensacional, isso é muito espetacular. Eu sempre fui fascinado por essa forma de narrativa. E aí esse ano, né, calhou de ter o WrestleMania no começo do ano, né, em abril, no meu aniversário quase, praticamente, e na quarentena. O que eles estavam fazendo é uma coisa que eu vou mencionar inclusive no podcast em si. Aqui eu tô só enrolando, eu tô só pegando o ritmo para poder gravar direito, né, contando as novidades e talvez querendo que vocês também estejam contando aí mesmo sozinhos, que eu não possa ouvir. O que acontece é que como tá essa pandemia do Chinavírus, eles não podem fazer um público para assistir às lutas, né? E aí eles estão fazendo de qualquer jeito. Eles botam os caras lá para lutar, mesmo sem público, e é um saco, mas é uma experiência muito especial o WrestleMania, né? Porque é como se fosse a Copa do Mundo. Eu já vi alguns compararem o WrestleMania com uma Copa do Mundo, mas não é bem uma comparação muito acertada quando você para analisar o que é realmente a Copa do Mundo e o que é realmente o WrestleMania. Mas o WrestleMania é basicamente onde todas as histórias que estavam sendo desenvolvidas no decorrer do ano
elas... passando o avião, tô nem aí. Elas chegam no seu ápice e tem uma conclusão, sabe? Ou vão começar novas histórias, novas rivalidades e etc. Se eu não me engano, eu acho que foi esse ano que a Bayley e o Drew McIntyre pegaram os títulos que eles estão até agora defendendo, né? Então, o meu amigo Complexo, ele disse, vai ter o WrestleMania, se vocês quiserem assistir, quiserem começar a acompanhar wrestling, esse é o momento, assistam WrestleMania. Talvez eu assista. Eu ouvi um podcast comentando e a luta do Undertaker, eu fiquei, caramba, eu tenho que ver. Eu não achei só a luta do Undertaker. E aí cara, eu queria ver pelo menos a luta do Undertaker, porque o WrestleMania é tipo 3 horas o primeiro dia, o segundo dia é 5, ao contrário, coisa assim. E aí o Complexo, não, assiste tudo, tem umas coisas legais lá. Vou assistir, eu gostei muito. E aí eu tenho acompanhado, né? E assim, levou um tempo de adaptação pra mim, porque são 3 programas semanais, né? O segundo, quarta e sexta. O de segunda tem 2 horas e os outros 2 tem 1h20, 1h30 por aí. Mas é muito legal porque se você começar a assistir um episódio solto, né, no meio do ano, qualquer momento, ou se você não tiver acompanhado por algum tempo, eles têm os pacotes de vídeos antes das lutas, né? Os comentaristas também contextualizam tudo o que está acontecendo, porque, por exemplo, vai ter uma luta de dupla, né, da Bayley e da Sasha Banks contra a Alexa Bliss e a Nikki Cross. Todos esses nomes em inglês que eu falei tentando fazer um sotaque muito horrível podem não significar nada pra você, né? Pode ter sido só o ruído branco. Eu falei contra... Pronto. Se você não tiver o conhecimento de nenhuma dessas pessoas, nenhum desses lutadoras, no caso, você pode assistir e você vai saber mais ou menos por que elas estão lutando, o que está acontecendo, o que está em jogo, sabe? Você vai ver como a Sasha está sempre na sombra da Bayley, ela quer um título, e como a Alexa e a Nikki são boas amigas, só que um é claramente um nível superior do que a outra, mas elas continuam se ajudando ali. Sempre tem um pacote de vídeos mostrando um pouco do histórico para aquela luta. Então é muito legal você começar a assistir mesmo sem saber nada do que está rolando. Aprecia o atleticismo, aprecia a arte, a personalidade dos lutadores, que pra mim acaba sendo a melhor coisa, né? Eu não sou muito chegado em esporte mesmo, mas eu gosto muito da personalidade, da forma como eles constroem os personagens, e é muito legal. É um tipo de teatro, uma mistura de teatro com esporte, com atleticismo, com narrativa. É muito legal, é muito legal, uma mistura de tantas coisas legais que acabam fazendo uma coisa nova, interessante. Que nem Star Wars, que pega fantasia medieval e coloca uma roupagem de ficção científica. Por isso Star Wars é tão legal. E por wrestling ser basicamente o mais próximo que a gente vai ter de um teatro de super-heróis e tokusatsu, é por isso que é muito legal. E sim, meu quarto agora tá limpo, tá? A gente pagou alguém para limpar, porque não é todo mundo aqui propenso à doença, então a gente tá vendo como é que vai fazer, como é que vai ter dinheiro para fazer as reformas que precisam. E é isso aí. E o que aconteceu nesse meio tempo? A Disney anunciou a reforma da Splash Mountain. Nesse meio tempo a Disney mudou de CEO, mas não mudou de verdade, então as coisas estão meio shake lá, ninguém sabe exatamente qual vai ser o futuro da companhia. A pandemia também não está ajudando, porque eles
adiaram mais uma vez Mulan, Artemis Fowl, que ia pro cinema, foi pro streaming e foi aquela desgraça que eu comentei no último podcast. O futuro tá meio complicado pra Casa do Rato, né? Mas reforma, mudança nos parques da Disney é uma terça-feira pra eles, sabe? Eles estão mudando a torta e a direita agora. E agora da vez é Splash Mountain, que vai virar uma atração de Princesa e o Sapo. Pra quem não sabe, Splash Mountain é uma daquelas atrações icônicas dos parques da Disney, que na minha opinião é uma das coisas que não deveriam ser mudadas nunca. Assim como Piratas do Caribe e a Mansão Mal-Assombrada. Mudanças lá de dentro, sim. Retematizadas, nunca. Só se for para ocasiões especiais, como a Mansão Mal-Assombrada, que todo ano, acho que em outubro e dezembro, eles pegam a temática do Estranho Mundo de Jack, né? Piratas do Caribe, embora tenha enfiado todos os filmes lá dentro de alguma forma, ainda é Piratas do Caribe. Splash Mountain agora vai ser Princesa do Sapo. Por que eles estão fazendo isso? Há um ano já que eles estão planejando isso. Eles anunciaram agora simplesmente um timing terrível por causa dos últimos protestos raciais, a tensão racial nos Estados Unidos que está muito forte. Splash Mountain é baseada no filme Canção do Sul, Song of the South, né? Que muitos têm uma interpretação racista dela, porque ela se passa depois do final da Guerra Civil, depois da abolição da escravatura, começaram a fazer aquela libertação gradual dos escravos negros, e o filme retrata os negros como alegres, né? O tio Remus, ele é um escravo livre, mas como ele já é velho, ele fica lá com os escravos, ele conta as histórias do tio Remo, né? Do tio Remus, do irmão Coelho, do irmão Urso, do irmão Lobo. Só que como teve tanta polêmica na época de lançamento e depois nos anos 80, que foi a última vez que eles lançaram o filme em home video, eles basicamente projetaram aquela atração, a Splash Mountain, para não ter nenhuma referência ao filme. A Disney basicamente ignora que o filme existe, sabe? Vez ou outra, eles mencionam por cima, mas quando eles mencionam é basicamente dizendo: estamos estudando a melhor forma para trazer o filme, o que é balela. O filme em si é chato, eu escrevi sobre ele na retrospectiva Disney, se você quiser saber mais, vai ler. Mas em resumo, é um filme chato. A melhor coisa dele é o tio Remo e as cenas animadas. E assim, nessa época a gente teve os 11 censurados da Warner, né? O Censored 11, que eram desenhos absurdamente racistas, não só com negros, mas também com asiáticos, porque era o período da Segunda Guerra Mundial, então ainda tinha muita aquela tensão e tal de ironizar e zombar do inimigo de certa forma. Se eu não me engano, tinha de asiáticos também. Eu lembro claramente de um desenho do Pernalonga vendendo picolé para japonês e chamando eles de nomes. Então, se eu não me engano, esse também tá no Censored 11. O negócio é que até o Censored 11 tem 2 curtas que são defendidos até por animadores negros. Então, né? E o Censored 11, junto com outros desenhos do Tom e Jerry que faziam blackface, que tinham a Black Mama, eu não lembro o nome dela, eles foram relançados pela Warner com aquele aviso no começo de que esses desenhos retratam caricaturas que eram erradas naquela época e são erradas hoje, mas preservamos aqui para que nunca se repita e para que sirva de referência histórica e blá 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 blá. Botaram a Whoopi Goldberg para falar no começo também. O negócio é, Canção do Sul é tão inofensivo comparado ao Censored 11 que não faz sentido a Disney não relançar. A menos que eles queiram preservar essa aura tão family friendly que para eles não compensa relançar, ou
eles preferem que tenha essa aura de mistério porque fica um filme hipoteticamente valioso para eles, né? Um filme que eles não lançaram e você não tem como legalmente assistir. Que era como o que eles faziam com o sistema do cofre da Disney, né? Alguns filmes por exemplo, Branca de Neve, eles relançaram. Branca de Neve é a joia da coroa da Disney. Eles relançavam em VHS por um tempo limitadíssimo, anunciavam aos 4 ventos, depois no dia X eles paravam de fazer. Então aquele DVD, aquele VHS passava a ser muito valioso, a valer muito dinheiro, e quem perder, perdeu, azar o seu, sabe? Eles faziam isso para valorizar o filme, né? Inclusive o Michael Eisner tinha medo de que relançando os clássicos nesse formato ia desvalorizar os filmes, né? Então eu tenho essa teoria de que a Disney não relança porque é um filme tão chato, é um filme que assim todo mundo faz um auê tão grande por esse filme que quando você realmente para assistir, você acaba tendo aquela sensação de era isso? Era só isso, sabe? Como por exemplo você você lê um artigo na Lost Media Wiki sobre alguma coisa que te choca muito. Oh meu Deus, esse filme foi banido por isso, mas aqui tem a cena polêmica do filme, você assiste e fica era isso então. E assim, eu entendo que tem gente que se ofenda com Canção do Sul, você tem o direito de se ofender com o que você quiser. O pessoal hoje em dia se ofende por tudo mesmo. Tem gente que se ofende com o Guilherme Briggs, que é a criatura mais inofensiva da internet. Então eu tentei analisar o filme como um cientista, sabe? Ver, ok, quais são as características aqui que tornam esse filme racialmente insensível. Eu fiz isso, eu consigo ver os motivos, mas tudo parece tão tão manso perto do Censored Eleven, de outras coisas, Breakfast at Tiffany's, que eu nem vi direito, mas enfim, outras performances de blackface, sabe? Agora mesmo, mano, cadê aqui? O Hulu tirou um episódio das Golden Girls, aquela sitcom sobre as veinhas, que eu nunca assisti um episódio, mas é só isso que eu sei, é o sitcom das veinhas. Porque tem um episódio que elas estão com aquelas máscaras de lama. E aí, cadê aqui? Ela diz, isso não é blackface, isso não é black, alguma coisa assim. Eu tô vendo aqui na notícia por cima. Depois eu vou pesquisar mais sobre isso. E outro dia eu vi a galera, o tweet da atriz que fez a Amy Duncan, né, a matriarca de Boa Sorte Charlie. Ela falando que não usa máscara na rua porque não é a lei. E a galera tava cancelando não ela, mas a personagem. A galera tava com tweet tipo, vamos bater palmas para Bob Duncan, que criou 5 filhos sozinho. Eu fiquei, ok. Então, se você quiser se ofender com alguma coisa, você vai se ofender. Eu não tenho como tirar esse poder de você. Eu tenho quase certeza que o negócio da Canção do Sul é uma coisa tão intrínseca na cultura americana que eu, como brasileiro, não consigo entender. É a única explicação que eu consigo chegar. Alguma coisa muito específica que não ensinam pra gente na aula de história. E, pra ser sincero, se eles ensinassem, eu provavelmente teria ignorado, porque eu tenho quase certeza que a gente estudou alguma coisa sobre isso, mas foi no 8º ano. E no 8º ano eu tava mais preocupado em desenhar herói de Tokusatsu. Então, porque desenhar o Jaspion e o Jiraiya eram mais úteis pra mim do que aprender monômios. Então, né?
Ok. Mas eu acho legal que eles estejam fazendo uma ride sobre a Princesa e o Sapo. Não é um dos meus filmes de Disney favoritos, nem de longe. Nossa! Mas é legal. É um filme assim que eu tenho um certo respeito por tentar trazer o 2D de volta, mas foi a história errada, no momento errado e da forma errada. Então por isso fracassou. Mas eu tenho pena porque Splash Mountain poderia se aproveitar desse status de não ser baseado em um filme, embora seja, mas a forma como a Disney tratava a ride é basicamente uma ride original, como Piratas, ou Mansão Assombrada, ou Maelstrom. Que raio é Maelstrom? Exatamente, Maelstrom era uma ride fantástica sobre a Noruega, né? Ficava no Epcot. E aí você via tanto a Noruega hoje, né, nos portos, na tempestade, como a Noruega mítica, com trolls e com gigantes e com magia. Hoje é uma ride de Frozen e é tão genérica como você imagina. Tem uns animatronics fantásticos lá, tem umas cenas fantásticas lá, mas sabe, Maelstrom era uma ride tão interessante pra você ver que eu posso ver totalmente ela sendo transformada em filme, igual como Piratas do Caribe, Mansão Mal-Assombrada e agora Jungle Cruise. Eu totalmente consigo ver isso. Mas aí foi transformada numa ride de Frozen. Da mesma forma que eles fizeram com a Torre do Terror, né? Transformaram em Guardiões da Galáxia. E a ride que era pra ser de Aliens, mas eles não conseguiram a licença e acabaram usando uma licença genérica, mas foi uma ride tão assustadora para crianças pequenas e para pessoas cardíacas e tal, que eles acabaram transformando numa ride do Stitch. E esse é o futuro que a Disney tá levando para os parques, né? De tirar as ideias originais, clássicas e icônicas originais dos parques para ser um festival de IPs. Eu não consigo ver isso com bons olhos, de verdade. Se fosse eu teria aproveitado esse status quo da Splash Mountain ser tratado como uma ride original e colocava outros contos do Tio Remus. Seria interessante ter novas cenas com novos personagens criados para aquela ride. E histórias diferentes do Tio Remus, né? do Irmão Coelho, talvez até originais, porque os quadrinhos fazem isso o tempo todo. Ou até de outros contos do folclore americano, não só do Tio Remus, sabe? Seria interessante, seria muito legal, mas como é um tema recorrente, eu já vi isso muitas vezes num passado recente, a gente não pode ter coisas boas, né? E a Disney vai continuar matando suas atrações originais em prol de IPs fáceis de vender, e Riverdale vai continuar tendo uma temporada. Oh, bem. A vida é dura, né? E eu tô tentando também, especialmente nesses dias que todo mundo tá muito acirrado em tudo, todo mundo quer ter opinião de tudo, todo mundo tá muito agressivo nas redes sociais. Eu tô cada vez mais me isolando e usando a internet como um zoológico humano. É um experimento interessante, você devia tentar. Que muitas vezes eu vejo a coisa imbecil, eu aponto o dedo, rio e sigo o dia. Né? Vez ou outra eu jogo alguma coisa ali pra ver como reagem, mas no geral não vale a pena, muita energia desperdiçada. Eu geralmente faço isso mais em ambientes controlados, mas ainda assim. O que mais tivemos aqui? Tivemos a série nova dos Muppets, que eu com certeza vou resenhar quando sair completa, né? O Muppets Now, que o logo ainda parece muito com o Zorro Total, mas como eles tiraram o fundo preto agora parece menos.
eu tô com muito receoso com essa série, porque é basicamente uma série sem script, uma série improvisada dos Muppets. E é o tipo de coisa que pode dar muito certo ou muito errado, porque assim, eles fizeram experimento com aquela série estilo The Office, né, o The Muppets, que era muito scriptado, mas eles fizeram no estilo mockumentary. E essa agora é sem script nenhum, eles estão deixando os manipuladores fazerem o que eles quiserem com os personagens, basicamente. Porque essa foi uma das reclamações do Steve Whitmire, que você se lembra daquela época que eu fiz uns podcasts, que eu tava nervosaço, porque tipo, todo dia aparecia uma informação nova, literalmente todo dia aparecia um disse-me-disse diferente que transformava totalmente a situação em 180 graus. E aí eu tava com o roteiro de podcast todo pronto, aí ok, amanhã eu gravo. No outro dia eu acordava, aí Steve Whitmire com nova informação, a Jim Henson com nova informação, a Disney com nova informação. Ai, lá vou eu ter que refazer o roteiro, ter que pesquisar mais, ter que ver o que os outros fãs estão dizendo. Pois é. Nessa época o Steve Whitmire reclamou porque ele fez reclamações de que o Kermit nunca faria o que ele fez, que foi um episódio crucial que ele mentiu pro Robin, né, que ele e a Pig ainda estavam juntos quando eles não estavam, e o Steve disse, não, o Kermit nunca faria isso. O Kermit, ele nunca mentiria pro sobrinho dele, ele ia sentar com ele, conversar, escuta, coisas ruins acontecem, às vezes as pessoas mudam seus interesses, elas mudam suas vidas, ou acontece alguma coisa que separa, isso é normal, acontece, a gente tem que lidar com isso. E aí os executivos da Disney disseram, como é que você sabe disso? E ele, eu sou o Kermit há 30 anos. Ou é 30 ou era 20 anos, uma coisa assim. Ele é o Kermit, ele é o segundo Kermit. A outra única pessoa que performou o Kermit foi Jim Henson. Então, segundo ele, o Jim Henson tinha escolhido ele a dedo para ser o Kermit. Ele estava treinando o Steve para ser o próximo Kermit, né? E aí, no outro dia, o Brian Henson, filho do Jim Henson, chegou e disse, não, mas não foi assim, meu pai não escolheu ninguém. Pois é. E já que falamos em The Office, mockumentary, comédia e sitcoms, vamos conversar um pouco sobre o estado das sitcoms atuais, sobre como elas mudaram, por que elas mudaram e por que isso me incomodou um pouco recentemente, né? Não é nada demais, eu acho que eu não vou trazer nenhuma novidade aqui, é só umas observações aleatórias que eu tive, que eu achei que seria interessante de compartilhar, né? Então, depois da vinheta, agora eu lembrei de falar depois da vinheta. Eu fui ali até pegar um mentozinho porque minha garganta estava começando a doer. Eu tenho que começar a fazer treinamento de voz, viu? Porque eu dou aula, eu gravo podcast, eu gravo vídeo e 20 minutos, meia horinha que eu fico, minha voz começa a doer. Tipo, literalmente, minha garganta começa a machucar e tal. Enfim, eu espero que não incomode o mentos na minha boca, tá? Tem gente que tem problema com gente que fica mastigando, sabe? Tem gente que gosta, porque tipo, a ASMR ajuda a dormir. Como eu sei que ninguém escuta o meu podcast, não tem problema com isso. Exceto as 2 pessoas que ouvem meu podcast por 1 minuto e depois fecham ou fazer qualquer coisa mais produtiva. Enfim, sitcoms. Como começou esse lance das sitcoms, né? Sitcoms, se você não sabe, vem da expressão situational comedy, né? Uma comédia situacional. É diferente da comédia de sketch.
que é uma coisa rápida, um rascunho. Como, por exemplo, o Chespirito fazia muito sketch. Chaves começou com um sketch simples do menino vendendo balões para um velho que depois seria o Seu Madruga. Sketch, se você for parar pra pensar no termo assim mesmo de rascunho, de ser uma coisa inacabada, mas ainda tendo o seu valor, é as sketches antigas dos Trapalhões, do Chico Anísio, do Vivo Gordo, que eram cenários e figurinos tão minimalistas que chegava a ser bonito, sabe? Chegava a ser fantástico, porque era tudo uma parede de cor branca ou de cor bege. Eu achei que era chuva, desculpa. Comecei a ter trauma agora de chuva. Era uma parede branca, bege ou cor básica. E aí tinha tipo banquinho de praça, flow, parada de ônibus, coisas o mínimo necessário para poder fazer a piada. Achava muito legal isso. Mínimo de figurinos também, de personagem. Sabe, só o suficiente para te situar no contexto. Era muito legal. Até hoje eu não sei se era limitação de orçamento ou se era realmente o estilo da época, né? Eu acho que era o estilo, porque sitcom, esse tipo de comédia no geral, começou no teatro, né? Antes de ter a televisão, a gente tinha os vaudevilles, que eram basicamente teatros itinerantes e eram um show de variedades. Tinha atos de dança, de teatro, de música, de qualquer coisa que tivesse lá. O Muppet Show, é o melhor exemplo que você tem de um teatro vaudeville. Você tem o Fozzie fazendo comédia stand-up, aí você tem a Miss Piggy cantando ópera, e aí você tem o Gonzo recitando Hamlet em cima de um monociclo, fazendo malabarismo com diamantes, sabe? Diamantes explosivos. Aí aparece o Crazy Harry atrás e... Bum! Essa piada foi tão específica que eu acho que ninguém vai entender. Eu sou o único brasileiro que assistiu Muppet Show. Ao menos recentemente, eu acho. Enfim, Muppet Show era o vaudeville. E antes de ter televisão, era basicamente o que a gente tinha. Muito do estilo que você vê em grandes filmes dos anos 30, 40, 50 vieram do vaudeville. Você vê o Mágico de Oz, você vê a própria Judy Garland veio do vaudeville, né? A família dela era toda do vaudeville. Por isso ela era tão talentosa. E caso você não seja um piltrimundo inculto, você sabe que no teatro você tem uma plateia, né? Essa plateia reage ao vivo. Muitas vezes até os atores reagem de volta à plateia, né? E alguns transformam isso em absoluta arte. Como, nossa, você conseguir tirar uma reação muito específica da plateia num teatro é fantástico, porque se você souber o que está fazendo, pode gerar uma coisa surreal, sabe? Como a apresentação de Aladdin no Disney's California Adventure, que inclusive fechou, infelizmente. O gênio, como se você não for um porco inculto, você assistiu Aladdin da Disney. Não o de 2019, o de 92, o original. E você sabe que o gênio é um personagem que se apoia muito em referências culturais, só que ele faz isso de uma forma natural e engraçada, né? De uma forma que não soe antiquada, né? Que é uma coisa fantástica você fazer referência à cultura popular da época e não só a antiquada, né? Claro que nem tudo lá funciona tão bem quanto funciona no dia, mas
ainda assim é uma forma muito, muito espantosa de encaixar, porque, por exemplo, a referência que ele faz, o Arnold Schwarzenegger encaixa muito naquele momento, encaixa tanto naquele momento que até hoje, mesmo sem conhecer o Arnold Schwarzenegger, você consegue entender que ele está mostrando ali que ele é forte. E quando ele referencia, eu sei lá quem é, eu não sei quem é, que ele diz sem substituições, refundos e alguma coisa do tipo, sabe? Quando ele diz que não aceita devolução de dinheiro e tal. Eu não sei, eu não lembro quem ele está referenciando ali, mas pelo estilo da animação, pelo estilo, timbre da voz, você sabe mais ou menos que tipo de persona é aquela, né? É fantástico isso. No caso dessa apresentação do California Adventure, ele fazia a mesma coisa, só que cada vez que você ia assistir era uma coisa diferente. Tem umas gravações fantásticas que o gênio, o Aladdin solta os gênios, né? E o Aladdin fica, nossa, você é um gênio? Não, ele fica, quem é você? Quem é você? E aí o gênio, ora, não é óbvio? Eu sou azul, orelha pontuda, eu sou seu avatar. Mano, cara, eu falando não é tão engraçado quando ele fazendo, porque a entrega da fala dele é perfeita. É uma piada imbecil, é uma piada incrivelmente retardada, mas ele consegue fazer funcionar. Aquele gênio, aquele ator consegue fazer funcionar. É sensacional. Outro momento muito legal que esse que ele lida com a plateia, que a plateia começa a vaiar o Jafar, né? Quando ele a plateia vai o Jafar, né? Porque ele é o vilão, ele é o Rio, para usar o termo do wrestling. O Jafar é o vilão, a plateia vai a ele, né? Quando ele pede que o gênio apresente ele, né? Ele faz aquela marmota toda de virar o sultão. Perdão. Ele usa um dos pedidos dele para virar o sultão. E aí o gênio tem que apresentar o Jafar. Aí ele faz o Jafar, aponta pro Jafar, a galera começa a vaiar. Aí o gênio aponta pra ele, a galera faz. Aí o gênio aponta pro Jafar, aponta pra ele. Ele fica brincando com isso. Ele fica apontando pra ele e pro gênio, sabe? Tentando fazer a plateia errar. E o bom é que, assim, nesse tempo todos os atores estão nos lugares deles, esperando acabar a marmota. O Jafar não se questiona em momento nenhum do que tá acontecendo. É muito legal, é muito bom. E aí não só isso. Aí o gênio sem falar uma palavra, ele faz 2 com a mão, né? E aponta pro Jafar 2 vezes. Aí faz Aí, ok, faz o joinha. Aí ele faz aponta pra ele. Joinha. Aí ele começa a apontar 2 vezes pro Jafar e 1 vez pra ele. Aí a plateia faz Aí o gênio começa a cantar We will rock. Cara, nossa. Esse tipo de interação com o caramba, cara, que coisa legal. Que coisa fantástica é conseguir manipular a plateia dessa forma, sabe? E é só ator muito talentoso que consegue fazer isso. Muito mesmo. Não é todo mundo que consegue esse tipo de resposta tão natural do público. Claro que o personagem também ajuda, mas é um personagem de um calibre muito, muito grande. Você tem que ser um ator absurdamente versátil para fazer o gênio. Eu lembro que eu vi uma apresentação da Broadway no YouTube de Aladdin. E o cara do gênio era muito bom.
Eu não posso desmerecer o trabalho do cara. Ele era muito bom. Porque só o segmento de Friend Like Me é uma tortura de fazer. Porque você tá dançando e cantando e pulando e fazendo um monte de gestos e mudando a voz. É uma desgraça, certo? É muito trabalhoso para um ator fazer isso ao vivo. Eu não consigo desmerecer. No entanto, a interpretação do gênio dele era muito diferente do gênio original, que é o James Monroe Iglehart, que conseguia modular a voz melhor, sabe? E ele tinha uma presença de palco melhor. Esse gênio, o ator, ele parecia ter um background mais de rapper. Então, a entrega da fala dele natural já era bem diferente do James Monroe Iglehart, que é um pouco mais versátil do que ele, né? Ainda é um gênio interessante de assistir, mas a entrega de algumas falas, de alguns momentos específicos não foi tão boa, mas teatro, normal disso acontecer, né? O teatro tem aquele lance dos caras que ficam pedindo a fala quando eles esquecem, aí é soprada para eles. E inclusive o James Monroe, uma vez aconteceu isso com ele. Ele esqueceu a fala dele do gênio e o público achou que fazia parte da piada. Ai ai. Enfim. Então, essa interação com o público era muito forte no teatro, né? E aí, quando passaram para fazer TV, né, o mesmo estilo de comédia na TV, eles usavam também uma plateia, eles gravavam com a plateia. Só que o problema nem sempre a plateia reagia como deveria e às vezes reagia mais do que deveria. E o que eles fizeram? Isso tem um vídeo tá passando avião, não vou editar isso. Tem um vídeo do Cheddar Explains sobre isso. Se você quiser olhar depois, vai olhar, porque é um trabalho muito mais rebuscado do que o meu. Eu tô falando aqui só de memória mesmo. Eu vi o vídeo hoje, mas eu não vou lembrar de todos os detalhes. Eu vou pegar alguma coisa errada provavelmente, mas eu quero pegar mais o contexto para você entender como a gente chegou aqui. Depois assista esse vídeo que é muito bom. Esse canal é muito bom no geral, né? Ele explica esse tipo de coisa assim, de curiosidade. Acho muito interessante. Eu devia ver mais, mas ocupado pra ver, então. Mas é muito interessante, muito legal. Enfim, o que eles faziam então? Tem dois métodos para você gravar esse tipo de programa: com uma única câmera ou multicâmera. Como antigamente eles não podiam usar 3 câmeras ao mesmo tempo para gravar, porque ia ser muito custoso e tal, eles gravavam eles gravavam a mesma cena 3 vezes de 3 ângulos diferentes, para depois na edição, né, cortar, usar os melhores e por aí vai. O problema uma piada engraçada da primeira vez, da segunda ainda da terceira nem tanto. Então a reação da plateia acaba sendo inconstante. O que eles fizeram? Eles pegaram uma rotina de stand-up que era incrivelmente ofensiva e grosseira, cujas piadas eles não conseguiriam usar. Eles não poderiam usar essas piadas sem levar um processo, provavelmente. Mas as risadas eram de boa. Alguém pegou essas risadas, gravou nas fitas e colocou num negócio chamado máquina de risada. E essa parada, por muito tempo em Hollywood, era quase um tabu. Era praticamente um tabu, porque só o cara que patenteou a máquina e a família dele sabia como operar. Então o cara basicamente ficou milionário usando risada enlatada. O que é mais engraçado é porque a máquina era basicamente do tamanho do formato de um frigobar. Então o cara tinha que ficar indo e voltando com a porcaria dessa máquina, com essa trambolheira, pra cima e pra baixo nos estúdios, pra poder usar a droga da máquina de risadas.
Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa muito, muito engraçada nessa imagem visual. Eu não sei porquê, mas é só engraçado. E esse formato ficou perdurando por muitos anos, até os anos 90, né? O problema desse formato é porque, assim, o público normalmente não gosta de ser dito como reagir a alguma coisa, né? Porque liberdade de expressão, liberdade de fazer o que você quer e simplesmente esse lance de não gostar de ser mandado, né? A risada enlatada era vista como forçar a barra para o público rir, para o público gostar de uma piada ruim. E com isso começou a surgir comédias que não usavam a trilha de risadas. É bom reforçar que praticamente todas as comédias, especialmente as que faziam sucesso, usavam a trilha de risadas de um jeito ou de outro. Até as animadas, né? Você vai ver os desenhos da Hanna-Barbera no áudio original. Aqui não, porque na dublagem eles acabaram tirando as risadas. Mas você vai ver Scooby-Doo, Maguilo Gorilla, Jetsons, Flintstones, todos eles no áudio original, eles usam a trilha de risadas. É muito bizarro, é muito surreal quando você assiste da primeira vez, porque a gente não está acostumado. Mas é isso que acontece. Inclusive séries que basicamente criaram a dramédia, né, como MASH. Eu acabei de ver um vídeo de 1 hora sobre MASH. MASH é uma série cômica sobre médicos na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. Então tinha muito momento de drama, muito momento de guerra, muito momento triste, muito momento... Os caras tiveram que brigar com a emissora para poder botar sangue na série, né? Porque era intrínseco ao trabalho dos caras. Então, mesmo assim, nos momentos engraçados, eles colocavam risadas e com o tempo acabaram meio que deixando de lado, mas deixaram nem que fosse um risinho, sabe? Só pra não esquecer totalmente. Eu não vi MASH, eu vi só esse vídeo, mas dá pra ter uma noção de qual era a opinião deles, qual era a função das risadas enlatadas nesse tipo de série. Eu tô rotando muito esse perdão. Nos anos 90 começou a surgir sitcoms que não usavam risadas enlatadas, como eu acho que The Office surgiu depois, mas surgiram outras séries nesse mesmo período, pós anos 90, como It's Always Sunny em Filadélfia, The Office e os Simpsons, né? Os Simpsons, ele surgiu como uma antítese da sitcom tradicional, o Bill Cosby Show, o All in the Family. Eu acho que All in the Family é aquela série do moleque do De Volta pro Futuro. Full House. Os Simpsons era a família nuclear mais realista e que tirava sarro disso. Eles eram imperfeitos, eram todos babacas em algum nível, mas ao mesmo tempo eles se importavam. É uma série que tinha coração. Os Simpsons nas primeiras temporadas era uma coisa muito especial. Eu assisti agora, depois de velho, os Simpsons, né? Que eu não via quando era moleque. Eu vi agora depois de velho. Uau! Era uma série que conseguia ter uma comédia muito bruta, grosseira às vezes, mas também tinha momentos em que, por exemplo, o Bart basicamente fugia de casa e aí quando voltava ele se encontrava secretamente com a Lisa e ela dizia: todo mundo tá sentindo a sua falta, cara. Eu tô sentindo a sua falta. E aí eles pediam desculpas um ao outro e se abraçavam ali no telhado mesmo. Era o tipo de momento que você não ria. Eles não estavam contando piadas, eles estavam desenvolvendo os personagens. E esse tipo de Malcolm in the Middle, tu sabia que estava esquecendo de um. Esse tipo de comédia que surgiu depois dos anos 90
né, sem as risadas enlatadas, elas permitiam que os personagens pudessem se desenvolver mais, que eles não precisassem de piadas, né? Mas, ao mesmo tempo, Full House tem um dos arcos narrativos mais fantásticos que eu já vi, que é o arco do Jesse. O Jesse é, para você que é um cão sarnento que nunca viu Full House, é basicamente a história sobre um cara que ontem, quando eu gravei, eu não lembrei o nome dele, e agora eu tô gravando, eu também não lembro o nome dele. Mas ele fica viúvo, ele tem 3 filhas pequenas, e aí ele chama o cunhado dele, o melhor amigo dele, para ajudar a criar as crianças, né? Pra ele não ficar sozinho, também porque ele vai se sentir sozinho, acabou de perder a esposa e tal. O cunhado dele, o irmão da mulher que morreu, é o Jesse. Jesse, quando começa Full House, ele é mulherengo, ele tem mullets, que era o sinal de rebeldia, ele era motoqueiro, que também era sinal de rebeldia, usava jaqueta de couro, que, adivinha, era um sinal de rebeldia. Ele era um jovem rebelde, metido a músico, metido a motoqueiro, mas que trabalhava como detetizador de insetos, porque era o trabalho que tinha para pagar as contas, sabe? E aí, um momento de ponto sem retorno na primeira temporada é quando ele... Eu não lembro se ele sofre um acidente, ele quase sofre um acidente. Não. Ele tenta fazer uma manobra arriscadíssima de moto que ele fazia quando ele era mais jovem, para poder provar aos amigos dele e para ele mesmo que ele não tinha ficado mole, porque agora ele estava criando de 3 meninas, né? Ele estava com medo de perder essa identidade dele, essa identidade de motoqueiro selvagem dele. E aí, eu não lembro se ele sofre um acidente, ou se ele quase sofre um acidente, ou se ele finalmente percebe o peso da responsabilidade que cai sobre ele, né? Não, eu tenho que cuidar das minhas sobrinhas. Eu amava a minha irmã, eu amo a minha família. Se eu fizesse isso, a minha irmã nunca ia me perdoar. Eu tenho que virar um cara responsável. E o legal é que isso não acontece da noite pro dia. A gente vê ao longo de todas as temporadas ele e o Joey tentando usar as habilidades deles, né? Que o Joey ele é um comediante e o Jesse é um músico. Então eles tentam usar as habilidades deles para fazer uma empresa de publicidade, para fazer jingle, né? Ele pensa, não, ok, quais são as minhas habilidades? Como eu posso usar isso para ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, né? Já sou detetizador, eu tenho um salário, posso me cuidar, posso ajudar na casa. Qual o próximo passo? E aí, a partir daí, ele começa a estruturar melhor a vida dele. Começa fazendo jingle para propaganda, até conseguir ser um músico de verdade, reconhecido, especialmente no Japão. E aí ele se casa, e aí ele vira pai. O maluco começa a série sendo um projeto de James Dean, de um motoqueiro selvagem, vida louca, e termina pai de gêmeos. E essa é uma série incrivelmente açucarada. Full House, como disse o nosso Nostalgia Critic, é basicamente ver retratos de família. Você vê só os bons momentos, sabe? Alguns maus momentos são amenizados. E isso não é exatamente uma coisa ruim, porque às vezes é o tipo de escapismo que muita gente precisa, né? Gente que cresce em uma família abusiva. Eu totalmente veria, por exemplo, a Meg de Family Guy assistindo Full House, porque pela madrugada, como é que Family Guy ainda tá no ar, mano? Que ódio. Então, essa era uma série que usava essa comédia enlatada com um sistema de piadas engessado, né? Que o sistema de piadas tem uma estrutura, né? Para quem não sabe,
estrutura básica é setup, desenvolvimento, punchline. O que é isso? Setup é a preparação, é o cenário inicial. Por exemplo, em Chaves, a gente tem o Chaves começa a dizer: uma vez eu vi um gato com um só olho. A piada vai se basear nessa frase: uma vez eu vi um gato com um olho só. E aí o Seu Madruga começa a fazer muitas perguntas. Era um fenômeno? Era uma mutação? Né? E aí o Chaves diz: não. E o Seu Madruga: o que era então? E aí o Chaves diz: eu tapei meu outro olho. Essa é a punchline, né? É aquela frase que te dá um soco, que te pega desprevenido e que é engraçada. Normalmente é engraçado, é pra ser engraçado, né? Algumas vezes não é. Mas essa é a ideia. Full House e outras séries com risada enlatada, elas têm uma coisa a mais nessa fórmula, que é o tempo de risada, que é quase sempre o mesmo. Não importa se a piada é muito engraçada ou menos engraçada. Séries como Malcolm in the Middle, The Office, Brooklyn Nine-Nine tem umas piadas que são mais engraçadas ou menos engraçadas. E ainda tem esse tempo para você reagir, mas só que não é tanto, porque é um mockumentary, né? No caso do The Office e Brooklyn Nine-Nine, é um mockumentary. Então, se a piada for muito engraçada e você rir muito, vai acabar perdendo um pouco da história, do segmento daquela cena. Se não for, tudo bem, né? Mas não é exatamente o tipo de comédia que eles fazem em Brooklyn Nine-Nine. Eu assisti a primeira temporada, eu até conversei um pouco com a minha amiga Alice, que não vai ouvir esse podcast, mesmo sem mandar pra ela, porque ninguém escuta o podcast. Vai ser engraçado demais se ela realmente ouvir o podcast todo e chegar aqui depois e reclamar comigo. Perguntei pra ela sobre o que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Que não é exatamente sobre piadas, mas eu quero fazer essa contextualização um pouco. Então, tem-se muito a falsa impressão de que com essa estrutura engessada de piadas não dá para desenvolver personagens. Dá e muito. O negócio é que você precisa quebrar um pouco mais a cabeça, porque cada episódio ele é escrito para ser reprisado. Cada episódio é projetado para ser reprisado. Você vai fazer uma maratona de Scooby-Doo, vai fazer uma maratona de Full House, você vai se cansar logo, porque todos os episódios são basicamente a mesma coisa. Você logo vai ver a fórmula deles, sabe? E se não tiver, a menos que tenha alguma coisa nele que te mantenha assistindo, tipo, você tá assistindo, mas tá distraído fazendo alguma outra coisa. Eu fiz muito isso quando eu tava fazendo Alfajor, sabe? Sério, fazendo Alfajor, eu usava isso até como temporizador, né? Eu sabia exatamente o tempo que levava pra eu fazer, pra levar pra geladeira, quanto tempo ficar na geladeira. Eu usava o tempo da série, é sério. Eu assisti Live Mad, O Maluco no Pedaço, Full House, Fuller House, e eu tenho certeza que eu tô esquecendo mais um, mas eu não tô lembrando agora. Enfim. O que essas séries todas têm em comum? Elas têm um desenvolvimento muito claro de personagem, tanto é que Live Mad... É interessante porque assim, Full House e Maluco no Pedaço são séries dos anos 90. Live Mad é mais ou menos uma época de transição, uma época que a cronologia dos episódios está bem mais clara, mas como ele tem o elemento das entrevistas entre um segmento e outro e tal, às vezes para fazer piada e às vezes... Parando para pensar, Live Mad é muito interessante porque é uma mistura de mockumentary com uma sitcom tradicional. Eu não tinha parado para pensar nisso até esse exato momento. Nossa. Enfim. Quando eu assisti Live Mad, eu achei muito bizarro porque teve um momento que
ela e a Mad e o namorado dela terminavam, e aí tinha aquele momento pós-término, mas aí no episódio seguinte eles estavam juntos de novo. Eu fiquei, hã? Pera, o quê? A Netflix trocou a ordem dos episódios e ficou todo zoado. O Complexo estava assistindo comigo também na época e veio me perguntar, o que aconteceu com a ordem dos episódios? Eu, pois é, né? Se fosse no Pirata não tinha acontecido isso. Enfim. Sim. O negócio é que essas séries foram feitas para serem vistas pouco a pouco, uma vez por semana originalmente, mas com reprises de mente, uma vez por dia ou no máximo 2 a 3 vezes, né? Porque às vezes tem aqueles lotes de episódios que eles passam porque não tem mais nada para passar, tipo a Record fazia com Todo Mundo Deu Chris. E aí não cansava tanto por causa desse método da televisão, né? Que passava os episódios, passou, acabou. Mas como agora a gente vive num mundo de streaming, todo mundo tem acesso na palma da sua mão a todos os episódios e pode assistir quantas vezes quiser, quando quiser, do jeito que quiser. As indústrias de cinema, de TV estão tomando nota disso. Eles têm consciência disso. Tanto é que as séries originais da Netflix, elas seguem um sistema rigorosamente cronológico. Eu comecei a notar isso com Fuller House, que é a sequência de Full House. Além de seguir todo o padrão progressista pós-moderno da Netflix, né, que é incrivelmente imbecil, retardado e jogado do nada para receber migalhas de jornalistas, ele também tem uma cronologia muito forte. Esse negócio de botar cronologia ficou mais popular depois dos anos 2010 com Hora de Aventura e My Little Pony Friendship is Magic, que tinha um arco maior se desenvolvendo, mas era basicamente um background. Eu não sei Hora de Aventura porque eu não assisti, mas eu sei que lá pra frente os episódios ficam cada vez menos episódicos, né? Mas My Little Pony é o seguinte: os 2 primeiros episódios, introdução da série, normal, vamos estabelecer regras de mundo, estabelecer a história, a gente tem um arco que liberta a princesa da lua, e aí as 2 irmãs princesas fazem as pazes, etc. E a Twilight começa a morar em Ponyville para poder aprender sobre amizade. E aí os episódios vão seguindo basicamente nisso. A Twilight aprende coisa sobre amizade, alguém aprende uma coisa sobre amizade, faz uma carta para Celestia. São episódios que seguem uma rotina, sabe, bem definida. Só que assim, o segundo episódio, tecnicamente o terceiro, mas enfim, a Twilight recebe convites para um grande baile, né? E aí todo mundo fica empolgado, o grande baile, Canterlot, blá blá blá. E aí tem a lição do dia, que é sobre dividir e tal, não tem como escolher um melhor amigo e etc. Alguns episódios se passam, e aí tem um episódio que a Harriet faz vestidos para as amigas para ir pro baile. O tema do baile é trazido à tona vez ou outra durante os episódios. E episódios específicos, né? Tem episódios que eles nem lembram que o baile existe, e tem outros que é só sobre o baile, alguma coisa específica sobre o baile. E aí o último episódio da temporada é o baile em si. Então, a segunda temporada começou a jogar muito mais nesse sentido, mas ao mesmo tempo menos, porque agora todas as pôneis estavam escrevendo cartas para Celeste. É a terceira temporada que eu não assisti por causa do 3G da época, mas pelo que eu sei, tem muito mais plot. Eles jogam muito mais um arco a ser seguido dos frutos da amizade, da harmonia, de alguma coisa assim. Eu tenho que assistir ainda.
E aí parece que toda série agora quer seguir esse mesmo padrão, depois dos anos 2010, de ter uma cronologia, de ter um arco maior, mas ao mesmo tempo não ser o ponto focal na maior parte da série, porque lembremos, eles ainda têm que ser vistos no reprise, que é o que nos traz para Netflix. Fuller House, as primeiras temporadas não tem tanto, elas seguem esse padrão de ter um arco maior, mas ele na maioria do tempo fica mais no background. É o casamento Chove no Molho da Kimi com o Fernando, que até hoje eu tenho certeza que é o mesmo personagem de Paladins no universo alternativo. O relacionamento da DJ com o maluco lá e o Aladdin se metendo no meio. Tem pequenos elementos do arco maior salpicados no meio da série, sabe? Mas, ao mesmo tempo, parece ser o tipo de série que seria vista numa reprise, sabe? Que você não precisa acompanhar na ordem para saber exatamente o que está acontecendo. As 2 últimas temporadas não tem isso. A penúltima temporada tem ainda, porque é basicamente a Stephanie ficando grávida, mas não é a Stephanie que fica grávida, é a Kimi, que fica grávida do próprio irmão, que vai casar com a Stephanie. Elas estão usando a Kimi com barriga de lugar. É uma das melhores piadas dessa série, na boa. É uma piada assim tão cuidadosamente contada e estruturada que sempre é engraçada. É o tipo de piada constrangedora que tá no DNA de Fuller House. Pena que nem todas as piadas constrangedoras sejam assim. Enfim. A última temporada é 100% um arco cronológico. Se você vê um episódio fora da ordem, você provavelmente vai perder alguma coisa. Isso é ruim. Isso eu acho que é ruim. Pega, por exemplo, o The Big Show Show, né, que é feito totalmente nesse sentido. Na primeira temporada todinha é uma ordem, é uma história contínua. Você pode assistir um episódio atrás do outro e presumir que um episódio aconteceu imediatamente depois do outro, sabe? Mesmo que tenha um pouco de tempo e tal, mesmo dentro dos episódios, você pode presumir que cada um se passa um atrás do outro. Inclusive, The Big Show Show, muito bom, assistam, né? Se você for fã de wrestling, assista mais ainda, porque tem umas referências engraçadas, tipo, quando eu comecei a assistir, eu não tava tanto into wrestling, mas agora a piada do Big Show fazendo trancinha no Mick Foley é muito mais engraçada. Se você sabe quem é Mick Foley, imaginar o Big Show fazendo trancinha no Mick Foley é muito mais engraçado do que deveria. E meu problema com isso é basicamente o de que uma sitcom, pelo menos pra mim, é o tipo de coisa que devia ser totalmente relax, sabe? Deixa os personagens respirarem, deixa eles entrarem nos seus shenanigans diários, cotidianos, sem a necessidade de ter que avançar uma história. Tá dando 40 minutos aqui no contador, vai já dar o tempo do Anchor, eu vou ter que fazer outra coisa, mas vamos ver se consigo terminar em 20 minutos. O negócio é o seguinte: Full House funciona muito bem porque você conhece aqueles personagens. Você tem um arco maior, né? Mas ele é tão esticado que ele acaba sendo muito mais natural, muito mais fluido. E você acaba conhecendo melhor os personagens, se identificando com eles. Porque basicamente toda ficção, a boa ficção, ela é baseada em fatos reais, é baseada em pessoas reais, em acontecimentos reais, distorcidos aqui e acolá, às vezes misturados, mas geralmente partem de um lugar real. Então, quando você se apaixona por um personagem, quando você simpatiza com um personagem, não é só com o personagem, com o que ele representa, né? Você vê Deca Rangers, isso acontece muito no Super Sentai, em Power Rangers,
que tem aquela equipe principal, você passa tanto tempo com eles que eles acabam sendo como parte do seu círculo de amigos, sabe? Decarenja eu acho que funciona muito melhor pelo mesmo motivo do Brooklyn Nine-Nine, né? Porque é como se uma equipe de câmera fosse lá e começasse a filmar eles no seu cotidiano, e aquilo acabou sendo a série. Que é engraçado também porque as duas tratam sobre policiais, mas enfim. Quando você deixa os personagens respirarem, ser quem eles realmente são, você vai poder apreciar eles num nível muito maior, né? Quando você tem um episódio só sobre o primeiro dia na escola da Stephanie, você consegue se identificar, você consegue simpatizar mais com ela e com a situação que ela está passando, com ela não querer ir para a escola, e com o Jesse tentar se encaixar nesse ambiente familiar agora e tentar ser um pai, né? Ser tio e pai, que é uma tarefa complicada. Porque o tio é aquele cara legal que dá o doce, dá o passeio, né? O pai dá o castigo, o pai dá a bronca, né? Normalmente essa é a impressão de que a criança tem, né? Que os adultos também acabam passando meio que sem querer, porque, enfim. Então é difícil pro Jesse ser tio e ser o pai ao mesmo tempo. Ele tá se adaptando a isso. Então é uma adaptação para todo mundo. E a gente vê como aconteceu essa adaptação, é interessante e é necessária para que a gente possa simpatizar e gostar mais dos personagens. The Big Show tem uma coisa parecida, com a JJ, a mais novinha, indo para a escola, mas ela não quer ir porque ela é tão inteligente que aquela faixa etária já não é lá essas coisas para ela. Ela não consegue se adaptar, sabe? Mas a série tem tanta coisa acontecendo. Tem a irmã dela, que é projeto da Greta Thunberg. Tem a irmã mais velha que chegou do norte, eu acho só onde que ela tava, mas ela é filha do primeiro casamento do Big Show e ela tá se adaptando à casa, todo mundo tá se adaptando. Tem o Big Show que se aposentou da luta livre, tá tentando ser um pai em tempo integral. Tem a mãe que tá tentando ser corretora de imóveis e vender uma casa assombrada, que vai ser o pulo da carreira dela. Então você tem essas várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, só que elas são sufocadas numa quantidade muito pequena de episódios e nessa necessidade de continuar a história principal, de continuar, ao invés de deixar os personagens respirarem. É isso que eu tenho. Quando é uma série de ação, né, de aventura, como Dark Crystal, que também é fantástica e vocês deviam assistir, eu não sinto tanto isso. Mas claro, dá pra fazer isso funcionar, como por exemplo Hilda, né, também na Netflix. É uma história cronológica, basicamente, mas funciona porque não é uma sitcom, é uma história de aventura. Ela não te tenta fazer rir, ela tenta te dar um clima, uma fantasia, uma coisa mais aconchegante, sabe? E meu problema com sitcom, como o Big Show, que eu gosto do Big Show, mas meu problema é basicamente porque sitcom pra mim é o tipo de coisa que eu quero. Pra mim é o tipo de coisa que você assiste depois de um dia de trabalho, né? Você chegou em casa, passou o dia trabalhando, quer descansar, quer só desligar a mente por 20 minutos e dormir. Que nem eu fiz ontem, eu tava tão cansado que eu apaguei total. Tava tonto de sono ontem. E aí a série fica tipo relembrando o tempo todo qual é a história principal. E eu não gosto disso. Eu gosto quando acontece naturalmente, sabe? Mas também entendo. É a Netflix, eles lançam a temporada inteira de uma vez só, que é uma prática horrível pra mim, né? Daqui a pouco eu acho que todo mundo vai fazer que nem o Disney Plus, lançar um episódio por semana. Eu acho muito, muito mais negócio assim. The Mandalorian fez isso, funcionou muito bem. E era uma história cronológica, né? Só que, de novo, como Hilda, é mais atmosférico, mais fantasioso. Eu espero que tenha ficado claro
Eu espero que tenha feito sentido. Obrigado se você ouviu até aqui. Eu espero que eu tenha te dado alguma coisa para mastigar. Não é nada de novo, não estou trazendo nada de novo. O que eu estou trazendo é bem óbvio, na verdade. Mas é o tipo de observação que eu gosto de comentar, eu gosto de analisar, sabe? E eu quero perguntar para você, o que você acha disso? Você se incomoda com esse método narrativo que o Big Show usa, que a última temporada de Fuller House usa, ou você é indiferente? O Anchor tem um sistema para você mandar um recado, né, um áudio, pode mandar do celular, do computador. Eu prefiro que você mande do celular, é mais provável que dê certo. Do computador talvez não tenha processamento suficiente, porque o site do Anchor não é otimizado para computador, mas enfim. Manda um recado para mim que eu posso até botar nesse podcast, posso até comentar depois, talvez. Ou comenta no YouTube, sei lá, não sei se você vai ouvir isso no YouTube. No YouTube eu vou botar só a primeira parte, porque, enfim. E é isso, o tempo aqui tá acabando e já são 2 da manhã. Eu tô indo dormir mais cedo do que ontem. Obrigado por ter acompanhado. Se você quiser ajudar o padrinho, vai lá no padrinho no blog. Obrigado aos padrinhos Cauã e o JC. Eu voltei a fazer vídeo pro YouTube, né? Então vai ver lá os vídeos que eu fiz recente. Se inscreve, aquelas marmota toda, compartilha e tal. É isso. Assistam The Big Show e depois venham comentar aqui quais foram as suas impressões, né, sobre esse método narrativo da sitcom. Eu gosto de sitcom, mas eu sou um pouco mais tradicionalista nesse sentido. Então é isso e até a próxima. Eu sou o Capan Katuragi e esse é o Super Review Time. Parece que essa é a minha forma de falar. Enfim. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.